basicamente, por que que os protestos do Irã vão ter tanto impacto assim? Por que que a gente tem que prestar atenção? Vamos. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os protestos que se espalham cada vez mais por cidades iranianas e da resposta que está sendo dada pela ditadura dos ayatollahs. Os primeiros protestos desta nova onda foram puxados pelos comerciantes, com a faísca tendo sido dupla, a inflação altíssima e o colapso da moeda. É a questão econômica que eu tinha citado. É sempre isso, né, cara? Sempre tem uma questão econômica. Dos protestos começando com os comerciantes importa muito, pois em vários momentos da história iraniana, quando o bazar e o comércio entram em ebulição, o regime sente, porque o bazar, na cultura iraniana, não é apenas economia, é rede social, é influência local, é capacidade de parar ruas inteiras. E quando a moeda perde valor rápido demais, o comércio trava, pois ninguém consegue precificar os seus produtos e serviços. E apenas no ano passado, o rial, a moeda iraniana, perdeu quase a metade do seu valor, com a inflação chegando a 42,5% em dezembro. Com esse nível de instabilidade, vender vira loteria e protestar vira, para muita gente, a única forma de dizer que a paciência acabou. A partir daí, o movimento ganhou um novo corpo, os estudantes, com protestos se espalhando por universidades em várias cidades. Cara, isso aqui é muito importante. Isso aqui é sempre uma coisa que a gente tem que destacar. Sempre em protestos, o melhor grupo que você pode ter fazendo parte das manifestações são os jovens. Hoje em dia, né, a geração Z. Porque esse é o grupo político mais engajado, esse é o grupo social, né, mais engajado de todos politicamente. Esse é o grupo social que tem aquela energia de poder converter familiares, de discutir com os outros e de ficar na rua o dia inteiro, basicamente, discutindo, entende? E brigando com a polícia. Então, esse é um ponto muito importante. Como que os universitários iranianos e os jovens iranianos estão participando dos protestos hoje. Eu acho que isso traz um diferencial. Além dessa questão dos comerciantes, que apesar dele ter citado como muito importante, eu acho mais lateral. Entende? Porque sempre houve financiamento para esse tipo de protesto. Não é como se isso fosse uma grande novidade, dinheiro sendo injetado nessa manifestação que desestabiliza os regimes. Mas a revolta iraniana de hoje, que está acontecendo hoje, que pelas notícias já tomou uma cidade, se diferencia muito por conta desses jovens que estão participando. Com registros de mobilização em pelo menos 6 campi em Teherã, além de Isfahan e Yazd. Nos protestos nas universidades, os slogans repetidos são diferentes daqueles das manifestações lideradas pelos comerciantes, com os estudantes pedindo principalmente liberdade, um pedido recorrente em uma das ditaduras mais brutais e opressoras do mundo. Quando estudantes se somam aos comerciantes, o protesto ganha duas energias diferentes, a urgência econômica do cotidiano e a energia política do futuro. Mas por que a chegada dos protestos às universidades pesa tanto? O campus, com a história do país mostrando que as grandes revoluções só tiveram sucesso graças aos estudantes, como na própria Revolução Islâmica de 1979, quando jovens estudantes. Eu acho que os jovens odeiam Israel mais do que o Ayatollah, por isso eu acho que não vai dar em nada. Mas eis o ponto, cara. Existem muitas figuras do Islã que estão participando dessa manifestação também. Mas o que você citou é muito importante, porque a gente tem que destacar o seguinte. Existem figuras islâmicas, muçulmanas que estão participando desse protesto também. O que eu quero dizer é que esses são protestos anti-Israel também. Só que eles querem um regime que seja diferente do regime dos Ayatollahs, só que continue contra Israel. É uma coisa bem diferente, mas eu acho que o Oriente Médio inteiro é diferente. Então dá pra conciliar os dois, dá pra, pelo menos na mente desse jovem, derrubar o regime enquanto prejudica Israel. Só que existe um ponto, né, cara? Esses protestos claramente são aproveitados pelo Mossad para desestabilizar o país e tentar tirar vantagem, tentar fazer com que Israel se beneficie disso. Então essa questão que você citou é muito importante, mas a gente tem que analisar também as outras. Universitários, motivados pelos gritos de revolta de uma casta religiosa exilada, se levantaram contra o que viam como uma monarquia corrupta e muito apegada aos valores ocidentais. E mais recentemente, foram principalmente os jovens estudantes que lideraram protestos como o da jovem Mahsa Amini em 2022, brutalmente assassinada pela polícia da moralidade do regime por não ter coberto corretamente os seus cabelos. O regime, obviamente, está respondendo, e o aparato de segurança iraniano é amplo e tem múltiplas camadas. Só para não deixar passar essa questão da garota, é muito interessante como existem vários núcleos ocidentalizados dentro do Irã. Isso é uma coisa que alguns muçulmanos mais radicais até criticam. Existem, entende, ativistas LGBT dentro do Irã. O Irã, ele não é tão repressor assim quanto a moralidade, só que sempre tem alguém que paga o pato. É como se ele deixasse vários casos de imoralidade, entende, moralidade entre aspas, passarem. Só que quando eles pegam eles são muito duros com essa pessoa. Eu acho que isso daí mais prejudica do que ajuda o Irã. Porque, cara, muitas vezes o que basicamente você precisa é de uma repressão contínua pra mostrar que a pessoa não tem liberdade de fazer aquilo. Só que quando você faz uma repressão ocasional, a pessoa se sente na liberdade de fazer aquilo e se sente
mal, se sente uma pessoa revoltosa, entende? Sente vontade de se revoltar quando você reprime uma delas, quando você reprime um dos atos que elas estão fazendo. Então eu acho que, cara, esse 880 mais prejudica o Irã do que ajuda, porque ele deixa alguns passarem, só que esses que passam ficam muito putos quando eles não deixam o outro passar também. Então esse é um ponto muito importante da gente destacar quanto a essa polícia da moralidade do Irã. Boa noite, Tabizinho, bem-vindo, mano. A gente tá fazendo um react aqui dessa situação do Irã, que eu expliquei que, como sempre, estão tendo protestos no Irã, mas aparentemente esses são diferentes porque eles já conseguiram tomar uma cidade, pelo que noticiaram, e também eles estão tendo um massivo apoio, entende? Maciço apoio dos jovens, um setor que é muito engajado socialmente e que, cara, pode fazer com que a revolta consiga ter sucesso. Eu ainda acho que a maior probabilidade de não ter sucesso, porque o Irã já passou por várias tentativas de revolução colorida, já passou por várias tentativas de derrubar o regime e sempre conseguiu se sobrepor a essas questões, mas também não dá pra gente fazer vista grossa, não dá pra gente fingir que esses protestos não estão acontecendo, que eles, tipo, não dá pra fingir que eles são diferentes, que eles não são diferentes dos. Inclui, com frequência, o uso de forças ligadas à Guarda Revolucionária e estruturas como a Basij, que é uma força paramilitar associada à Guarda e historicamente envolvida em controle social e repressão a distúrbios. O Estado iraniano já provou ter capacidade para esmagar protestos, mas a pergunta quase sempre é: a que custo? E é justamente neste ponto onde há mudança importante nas atuais manifestações, com o regime dando sinais de uma postura mais conciliadora, pelo menos no discurso, com lideranças políticas, incluindo o próprio presidente Masoud Pezeshkian, classificando as demandas como legítimas e se reunindo com sindicatos e outros atores econômicos relevantes, algo impensável em protestos anteriores, quando o regime se limitava a lançar as suas forças para esmagar o movimento antes que ganhasse mais impulso e força. Segundo alguns analistas, parte da liderança iraniana percebeu, ainda que tarde, que ignorar demandas sociais corroeu a sua legitimidade e autoridade. Fatemi Moagerani, porta-voz do governo, falou mesmo em estabelecer um mecanismo de diálogo que incluiria até mesmo os organizadores dos protestos. Mas há um problema estrutural, pois movimentos assim são difusos, sem uma liderança clara, e o regime não tem experiência em conversar com grupos independentes da sociedade civil. Mas, ao mesmo tempo em que parte do governo sinaliza a conversa, outra parte do sistema, mais ligada à casta religiosa e aos militares, segue o roteiro clássico, que é atribuir a crise à interferência externa, acusando manifestantes de estarem em conluio com inimigos, geralmente uma referência direta aos Estados Unidos e a Israel. Essa ambiguidade é típica de regimes sob pressão, com a linha mais dura preferindo seguir as medidas clássicas de repressão que funcionaram no passado, com a linha mais vanguardista, talvez consciente de que agora a situação é diferente, tentando buscar alternativas mais conciliadoras para. Cara, ele tá falando de uma coisa que eu tinha falado, né, anteriormente, que é uma coisa que é muito correta. Eu acredito que esse 8 ou 80 do Irã, entende, esse reprimir muito uma pessoa ao mesmo tempo que ele deixa várias pessoas em repressão, mais prejudica do que ajuda o regime. Porque quando você tenta ter os bônus de um país livre, ao mesmo tempo que você quer ter os bônus de um país que reprime coisas que você considera imorais, degeneradas e afins, o que acaba acontecendo é muito aquele ditado, né, de dois pássaros, um pássaro na mão, dois pássaros voando. Tentando ter os dois, você acaba não tendo nenhum. E o que acontece é que a população fica cada vez mais revoltada porque ela quer uma liberdade que é prometida pelo Irã para certas pessoas, mas que não é concedida para outros grupos sociais. Então ele tá falando basicamente o que eu falei. Esse 880, essa ambiguidade na maneira como o Irã atua com relação às pessoas que ele considera, as atitudes que ele considera imorais, mais prejudica do que ajuda o país. Ele não consegue ter os dois benefícios ao mesmo tempo. Ele, na verdade, não tem nenhum. Enfrentar a crise. E não podemos nos esquecer que esse ciclo de protestos acontece 6 meses depois da Guerra dos 12 Dias com Israel, na qual os Estados Unidos entraram na equação atacando instalações nucleares iranianas, ao mesmo tempo em que Israel atacou e destruiu grande parte das defesas aéreas iranianas, ao ponto de alcançar algo impensável há poucos anos, que foi a superioridade aérea, inclusive sobre a capital, Teherã. Ou seja, os atuais protestos são diferentes, pois a sociedade está sob choque econômico, os jovens estudantes querem mais liberdade e o Estado está sob grave ameaça estratégica. E de fato, após o recente encontro entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente Trump, agora em dezembro, o presidente americano garantiu que se Teherã tentar reconstituir o seu programa nuclear, ele não hesitará em realizar novos ataques contra o país. Em cenários assim, de crise econômica interna grave, mais ameaça militar externa, o espaço de manobra de regimes autoritários costuma se estreitar, com os regimes ficando limitados a duas opções: ou tentam aliviar tensões internas para não lutar em duas frentes ao mesmo tempo, ou tentam produzir unidade por meio de um discurso de cerco, alegando que como o país está sendo atacado a partir de fora, qualquer discordância é um ataque a partir de dentro. Sendo sincero, eu acho que a melhor saída pro Irã, cara, nessa situação é fazer o que ele já tinha feito anteriormente.
O maior problema é que existe essa questão política e religiosa. Meio que essa instância política era para ser religiosa pelos fundamentos da Revolução Iraniana, mas esses grupos acabaram se separando, entende? Hoje em dia, a religião ela é muito separada da política, apesar de ser muito próxima comparado aos países ocidentais. Então o que acontece é que, por exemplo, os políticos iranianos, que são ligados ao regime, eles basicamente propõem dialogar com os manifestantes, enquanto os religiosos propõem simplesmente reprimir porque aqueles manifestantes estão querendo promover valores imorais degenerados no Irã. O que ocorre é que, novamente, né, essa ambiguidade prejudica o Irã e ele não consegue se defender frente a esses protestos. Eu acho que eles deveriam adotar a linha dura que eles já adotaram anteriormente, se eles pretendem reprimir essas coisas. Entende? E, novamente, foi citada também uma questão que o Silvio tinha falado. Provavelmente, né, claramente, o Israel e os Estados Unidos vão se aproveitar desse momento de instabilidade política do Irã para bombardear o país e para tentar tirar vantagem em cima disso. É muito inocente, entende? A pessoa que pensa que os Estados Unidos e Israel não estão por trás desse tipo de coisa. Ou não vão tentar se aproveitar delas. No Irã, o regime está seguindo essas duas linhas ao mesmo tempo. A verdade é que o regime iraniano é o único culpado por toda a terrível situação econômica que iniciou as manifestações. Durante décadas, o regime financiou grupos terroristas e investiu grande parte das receitas na aquisição de armas e nos seus programas de mísseis e de armas nucleares, relegando para segundo ou terceiro plano o bem-estar da sua própria população, com o resultado mais visível disso sendo a crise hídrica em Teherã, com milhões de pessoas sofrendo com a falta de água. Cara, não dá pra negar que o que ele falou tá enviesado, né? Obviamente, por essa questão dele ser muito pró-OTAN. Só que tá muito verdadeiro, entende? No que tange a essência. Porque essencialmente o que ele falou tá correto. Esse é o grande erro de você ter um país que visa ser universalista, entende? Um país que visa dialogar com basicamente todos os outros países e ajudar em detrimento do seu. Quando você tenta ajudar outras nações em detrimento da sua, o que ocorre é que você acaba tirando da própria carne pra dar pro outro. Então é isso que aconteceu com o Irã em última instância. O Irã ele acabou se prejudicando muito economicamente, porque ele abrigava grupos terroristas, ele financiava grupos que estavam basicamente promovendo o islamismo em outras nações, ao invés de ele simplesmente se fechar para si e se desenvolver antes de querer levar a desenvolvimento dos outros. Não dá para negar que esse é um dos fatores que prejudicou o desenvolvimento. Uma crise que poderia ter sido minimizada se o regime tivesse investido nesse setor no passado. No fim das contas, o que está em jogo não é apenas um protesto por custo de vida. É um teste que revelará se o regime conseguirá acalmar a pressão do cotidiano econômico. O desafio político de controlar uma sociedade que clama por melhores condições de vida e mais liberdade. E, é claro, o estresse estratégico de um tabuleiro regional em que a guerra pode voltar a qualquer momento. E quando você combina esses três fatores, qualquer faísca, interna ou externa, fica grande demais para ser tratada como apenas mais uma crise. Isso é... Pronto, né? Acabou. Cara, basicamente é por isso, né? É por isso que esse vídeo tá muito bom. Ele fala basicamente do porquê que esses protestos iranianos são diferentes dos anteriores. E é por isso que eu acho que, cara, não necessariamente esses protestos eles vão ter sucesso. Não necessariamente esses protestos eles vão conseguir derrubar o regime de fato. Mas é uma coisa que a gente tem que, no mínimo, prestar atenção. É uma coisa que, no mínimo, a gente tem que dedicar um olhar um pouco mais apurado. Porque existe uma probabilidade muito grande, entende? Muito grande mesmo, desse regime pelo menos instabilizar, entende? Desestabilizar o Irã ao ponto de permitir que Estados Unidos, Israel e vários outros países que têm interesses ali no Oriente Médio consigam se aproveitar dessa questão. Isso é importante pra gente basicamente entender que, cara, provavelmente os bombardeamentos, entende? Bombardeios no Irã vão voltar. Provavelmente a gente vai ver mais um acirramento nas relações Estados Unidos e Irã. E provavelmente a gente vai ver um crescimento de Israel frente aos países do Oriente Médio. Por quê? Irã fraco são grupos terroristas fracos, são nações islâmicas fracas, porque o Irã ele se comporta muitas vezes como o centro do Islã, como o coração do Islã que bombeia sangue e dinheiro para os outros países muçulmanos. Então, caras, prestem muita atenção nessa questão iraniana, porque os protestos de agora são diferentes e eles prometem, pelo menos, aumentar as probabilidades de desestabilizar o regime que está estabelecido.